do antepassado, dos antepassados, bem distante. O poeta é uma figura sublime. O poeta não é qualquer pessoa. Exato. Entendeu? E claro que com o passar do tempo a gente foi perdendo isso e tudo como foi muito... Foi a leitura que foi sendo feita foi uma leitura muito romantizada, muito, né, assim, que o poeta é... Não, o poeta é aquele que enxerga o que ninguém enxerga. É aquele que vê o que ninguém vê. Entendeu? E às vezes, isso a gente costuma dizer assim, não é. Quando eu sou perguntado, o que te fez poeta? Eu já nasci poeta. O poeta, ele já nasce poeta. Agora ele se descobre, ou não. Ou não. A gente nasceu por alguma coisa. E no processo da existência, ou a gente se descobre e aceita aquilo, ou a gente nem se descobre, ou se descobre e não aceita por alguma situação. Né? Então a poesia é o estado. Chico César descreve isso bem direitinho, né? É o estado. Para viver estado de poesia, né? Olha! Mas o poeta é o personagem, aquele que vai, né, dar conta disso e traduzir isso, e nem todos têm a sensibilidade para entender. Com certeza. E aí o segredo, poemas ou poesia, não se explica, né? Se vive. Bom, então nós temos aí a poesia, a literatura muito bem estabelecida aqui em Açu, né? Não podemos negar. Mas vamos lá, Pedro, o que é que você diz dentro desse aspecto, né? Nós temos aí essas duas manifestações que eu falei, essas duas vertentes aí da cultura, né? Como você percebe isso? Como é que você nos traz a sua visão de mundo em relação a isso? Aquela questão que você estava falando do romantismo, que a gente, às vezes, eu acho que aqui em Açu a gente tem muito isso. Acho que a gente, principalmente na literatura, na poesia, a gente tem uma coisa muito fanista. A sua tese, aquela coisa toda, né? Eu acho importante que a gente demarque esse território. Precisamos. Exatamente. Até pelo ponto de vista da própria política mesmo. É um espaço que você... É um espaço de legitimidade, até de poder. De você, estamos aqui... de empoderamento. De empoderamento. Né? Precisamos do poder público. Políticas públicas, políticas públicas, tal. E aí... Às vezes, da forma como se coloca aqui em Açu, né, do que está escrito, do que está recitado, daquela coisa toda do romantismo, é como se fosse uma coisa que está muito perfeita, muito maravilhosa, e que a gente não precisa de nada. E aí eu pergunto, e aí, o poeta, como é que ele vive? Né? Assim, ele dentro do sistema capitalista, né? Assim, você está fazendo poesia, só quem faz poesia, quem faz por amor, por hobby. E aí as pessoas que são trabalhadores da cultura, qual o tipo de política que essas pessoas que estão fazendo, que não tem outro trabalho, que o trabalho dele é a literatura, é a arte, é a cultura, estão vivendo de quê? E aí, G. Carson, por exemplo, a gente está colocando, está massificando que nós somos terra da poesia. E aí, por exemplo, eu acho que dentro do Estado a gente tem que criar um ambiente propício, uma estrutura que a gente seja reconhecido, que a gente crie o trânsito das pessoas para ocuparem aqui. Que as pessoas venham para um festival literário aqui. Que as pessoas venham... de peso, né? Em peso, que a gente tenha transporte para as pessoas virem de outros municípios. Por que a gente é a terra da poesia? Que a gente se afirma? Teatros... E quando a gente tem um festival literário, a gente tem lá em Natal e tem lá em Currais Novos. Por que a gente não tem um aqui? Festival culinário também. Pois é. Um gastronômico também. Gastronômico. Por que a gente está dizendo que aqui nós temos uma identidade religiosa? E eu acho que isso o Thales tem muita propriedade para falar, porque ele escreve sobre isso, ele pesquisa isso há muito tempo. Eu não me considero uma pessoa cristã, mas uma coisa que eu acho muito fantástica da cultura é que ela aproxima. Então, ontem eu estava na missa. Eu entrei na igreja, eu vi toda a liturgia, não compreendo, porque não faz parte do meu universo. Eu já fui protestante, né? Já me situo ali dentro daquela coisa protestante, mas não sou mais. Mas, assim, eu admiro a manifestação religiosa, o culto, toda aquela coisa,
como uma manifestação cultural, faz parte da cultura. E É uma festividade, e é a amigo. cultura. Tão antiga quanto E o é, homem é a exato. religião, a música. E aí me toca, e isso eu acho fantástico, porque apesar de não ser do meu universo, eu não faço parte, mas aquilo tá me atravessando, tá me tocando, e aquilo é bonito e eu tô vendo, eu tô gostando. Entende? Sim, recapitulando, que eu tava Sim, volta. divaguei. Por Volta. que a gente tá colocando, por exemplo, um elemento, cara, que eu acho que é extremamente, assim, que faz parte da nossa identidade, que é a coisa do processo de canonização, não sei se canonização ou Isso. beatificação da Canonização. que o Thaleson escreve, que o Thaleson acompanha isso de um modo muito próximo. Por que a gente não explora isso do ponto de vista cria uma política pública para que a gente possibilite, que a gente fomente o turismo? Tá lá, cara, tem uma estátua Isso, que foi criada lá na comunidade, acho que é Malhada de Areia, a Exato, comunidade, Isso. lá no Piató, eu acho que é na região do Piató. Malhadas da Não Areia exatamente fica no para Porto. o lado Do Porto, da né? Lagoa do Mato. Isso, Para outro lado, né? Fica Isso. sentido Mossoró. Por que a gente não fomenta que as pessoas visitem esse espaço, que a gente crie um turismo rural, um turismo religioso. Com relação a isso? O quanto que a gente ia ter de desenvolvimento, o quanto que as pessoas iam reconhecer a Sul. Por que a gente não está numa rota? Por que não se cria uma rota? Por que a Sul não está nessa rota? Ou por que se pensa, mas demora tanto? Por Já que é não uma tem coisa essa rota de importante. turismo religioso? Por que a Sul não está? Aqui a gente não tem uma santa, que é nossa, que é do nosso município. E Nasceu até aqui. parece contraditório, né? A gente vê um empenho maior agora, tanto da parte religiosa mesmo, da diocese de Mossoró e eu quero dizer, as autoridades eclesiásticas e civis, né? Agora preocupadas, empenhadas com o Santuário de Santa Luzia, né? Se nós temos aqui uma referência, que é a Beata Lindalva no processo de canonização, que a gente poderia estar se empenhando agora para dar conta daquilo ali. Sim. Não se trata só de colocar, asfaltar, calçar, Exato. né? Deixar o mais acessível a estrada e tal, o que leva até a imagem, mas não só isso, mas por trás disso, pensar o turismo religioso mesmo, sabe? Eu acho que nós temos muito potencial, politicamente falando, religiosamente falando, sabe? Nós temos força para isso. Sim. Mas nós temos pouco interesse, sabe? E a gente vai relegando e a gente vai abrindo mão de coisas que são nossas. Entendeu? Aí, por exemplo, E aí a gente depois fica reclamando e dizendo a terra do já teve. Nem teve. Nem teve, não chegou nem a ter ainda. Não chegou né? nem a ter. Mas potencial temos. Max. Acho que o Thaleson pode trazer informações mais precisas do que eu, mas assim, uma coisa que a gente até em conversa falava, né? Que se tem, não sei se é um santuário, mas eu sei que tem muitos devotos da Beata Lindalva na Bahia. Sim, Se tem um conglomerado, né? Que, assim, não sei se chama cultura, né? Ou, sim, tem devoção. tem né? devoção de uma santa que é daqui e a gente não tem isso. Isso me deixa muito provocada. E a Que é algo que deveríamos ter muito mais, Muito mais. porque é da nossa terra, Isso é né? inerente da gente, Por isso né? que logo eu tive a preocupação de, em 2018, publicar um livro sobre Dona Lúcia, né? Que morreu, faleceu agora recentemente em fevereiro. Nós viemos, inclusive, né? Para participar do velório. Mas, enfim, eu, em 2018, me preocupei em registrar. Porque nós termos a mãe de um beato, de uma beata Na época viva. né? Ela participou da celebração de beatificação, Isso. acompanhou muito do processo, né, que ainda está aí para a canonização. Então, registrar aquilo, termos os familiares aqui no meio da gente, né? A gente, tudo bem, é bíblico, o profeta, né? Não é reconhecido na sua terra, Jesus vai dizer isso. Eu acho que a gente busca justificar por aí, né? Mas por que registrar isso?
Porque era oportunidade Exato. para daqui a 50, 100 anos, né? Olha, esse livro aqui foi feito com a mãe da Beata Lindauer, né, da irmã Lindauer e tal. Porque a história, a memória faz parte também da identidade. Se a gente não preserva isso, como é que fica depois, né? Mas eu queria que a gente tá indo e vindo, né? Eu acho que É isso mesmo. né? É isso mesmo. Então, por exemplo, você falou de culinária, vou voltar para comida, né? Uhum. Não estou com fome ainda não, mas eu vou voltar para comida. Quando sempre trago alguém, né? Aquela história, levar um amigo, na minha dissertação de mestrado tem uma parte que eu falo dos peixes, né? Que os pescadores, os peixes mais comuns de se encontrar aqui, tanto na Lagoa do Piató quanto no Rio Açu. E então tem lá muitos nomes, uma variedade de peixes, né? Mas quando eu trago alguém que nunca veio, que conhece, eu já ouviu falar, veio aqui só de passagem, eu tenho a preocupação de oferecer sempre ou peixe, né? Ou a parte de doce tem o pé de moleque, o grude, né? A flor do açu, aquele Sim, a flor do biscoitinho, e os alfinins.